Meu querido aluno, é um prazer tê-lo aí novamente para mais uma aula. E o assunto de hoje será o quê? Juros simples e compostos. Então vamos lá. Primeira coisa é você chegar aqui comigo e entender pelo menos a parte inicial. Acompanha comigo. Vem aqui para juros simples e vou te dizer. Primeiro, fala só dos juros. Como seria só os juros? Olha aqui. Remuneração recebida pela aplicação de um capital C a uma taxa de juros I durante um certo tempo T. Essa é a ideia dos juros. E analisa comigo. Juros simples, eu vou botar para você a seguinte dica. Remuneração que incide somente sobre o capital C a final do tempo T. Somente sobre o capital. Não vai ter nada acumulativo. Essa é a grande diferença do simples para o composto, que vai ser juros sobre juros. Isso você não vai ter nos juros simples. Somente juros sobre o quê? O capital. Maravilha. Continuando. Czinho. O que é esse Czinho? É o capital inicial aplicado. Esse Zinho eu vou chamar de quê? Taxa percentual de juros. O T, tempo da aplicação. O tempo que vai deixar aplicado lá o que você quer. J é o juros simples recebido. Meu querido aluno, depois de você ver isso, olha a formulazinha que eu te dou. Analisa comigo. Juros é igual àquele capitalzinho vezes o I vezes o T sobre quanto? 100. Deixa eu te contar uma coisa. Nessa fórmula daqui, tem muita gente que bota J igual a CIT. Por que CIT? Porque já pega essa taxa daqui, é um valor percentual. Se aparece lá 3%, a pessoa pode botar 3 aqui ou 0,03, que é a mesma coisa. Isso você vai ver comigo com o decorrer dos exercícios. Para isso, eu quero que você tenha o máximo da atenção para reparar item por item, passo por passo. Porque se você lembrar bem, lá em percentagem, na aula de percentagem, isso já foi explicado. Quanto que é 80%? 80 sobre 100, que é igual aqui valor numérico, 0,8. Quanto que é 47%? 47 sobre 100, que é igual aqui valor numérico, 0,47. Show de bola. Vamos lá, me acompanha aqui. O que é esse M? Esse M é o montante. É o montante com o quê? Com capital mais os juros. Como assim, Rodrigo? Vamos supor, eu pego 2.000, tenho juros de 10%. Quanto que é 10% de 2.000? Show, 200. Então, quem vai ser o montante? Vai ser o capital de 2.000 mais os juros de 200. Montante seria igual a 2.200, entendeu essa ideia? Então, vem para cá, vamos prestar atenção aqui. Olha só, primeiro exercício que eu vou te ensinar. Calcule os juros simples de quanto? De quanto? De 1.200 a quanto? 13% ao trimestre, por 4 meses e 15 dias. Deixa eu te contar. Quero muito a sua ajuda. Quando você tem isso daí, você tem que entender que a taxa, o izinho, tem que estar no mesmo período do tempo. Por exemplo, se a taxa está sendo dada ao ano, você vai ter que ter o tempo em quê? Anos. Se a taxa está sendo dada ao mês, o tempo também em quê? Mês. Como ao dia, o tempo também em quê? Dia. Mas aqui eu fiz uma maldade, eu botei ao trimestre. Vê se não é verdade? 13% ao trimestre. Por quanto tempo? 4 meses e 15 dias. O mês comercial tem 30 dias. Logo, 15 dias seria o quê? Show. Meio mês. Meio mês é 0,5. Vamos resolver isso? Me ajuda aqui. 0,13 sobre 3. Por que 0,13? 13%, não era? Só que 13% é aquilo que a gente já falou, é 13 sobre 100. E por que dividido por 3? Porque é ao trimestre. Trimestre são quantos meses? 3. Então, quanto seria por mês? A cada um mês, você pegaria 0,13 por 3, que vai dar 0,0433. Reticência, deixa assim. Implica aqui, 13% ao trimestre equivale ao quê? 0,433 é aproximadamente 4,33 o quê? Por cento mais ao trimestre agora? AM. O que é esse AM? Ao mês. Meu amigo, você acabou de achar a taxa sendo dado o quê? Ao mês. Mas lembra quanto era o tempo? O tempo era o que mesmo? 4 meses e 15 dias. O que seria 4 meses e 15 dias? Seria 4 mais 15 dias, seria o quê? 0,5. Show de bola. Se é 0,5, me ajuda aqui. 4 meses e 15 dias vai ser 4,5 de M. O que é esse M? Do mês. 4,5 meses. Pois 15 dias significa 0,5 mês. Entendeu ou não entendeu? Maravilha. Se você entendeu, agora você vai começar a juntar todas as informações que lhe foram dadas. Vai pegar o capital, a taxa e o tempo para achar exatamente o que? Os juros. Me ajuda para terminar. Juros vai ser igual. Quanto que era o capital inicial?
1.200 vezes, olha só. Olha o que eu te falei. Aqui eu estou fazendo J igual a CIT. Por que J igual a CIT? Porque eu já estou botando a taxa em valor percentual. Eu não estou botando 4,33, e sim o quê? 0,0433. Então aqui não precisa dividir de novo por 100, é redundância. Vezes o quê? 4,5. Que 4,5 era esse? Era o nosso tempo. E qual vai ser o valor final dessa conta aqui? R$ 234. Então os juros encontrados é um juros de quanto? R$ 234. Eu espero que você tenha entendido esse primeiro exemplo. Vamos agora aumentar um pouquinho o nível dos exercícios para você continuar compreendendo a ideia dos juros. Me acompanha. Calcule os juros simples produzidos por, olha só o valor, R$ 40.000, aplicados à taxa de quanto? 36%? Olha aqui, o que é esse AA? É ao mês? É ao ano. 36% durante o quê? 125 dias. Rodrigo, é impossível. Por que é impossível? Fácil, porque uma está ao ano e outra está ao dia. Epa, se uma está ao ano e a outra está ao dia, você tem que fazer uma mudança. Como fazer uma mudança? Simples. Você vai ter que dividir ali. Como? Vou lhe explicar. Passar tudo para a mesma coisa. Ou passar tudo para dia, ou passar tudo para ano, ou passar para mês. Mas não importa. O que interessa é que esteja na mesma período, na mesma taxa e o tempo igual. Igual consideração. Me ajuda aqui. O que eu faço com esse 36% ao ano? Olha só o que eu vou fazer aqui. Se J é CIT, como a gente já aprendeu, considerando o I em valor percentual, a taxa de 36% ao ano equivale ao quê? 36 dividido por 360. Eu não entendi dividir por 360. Por que por 360? É óbvio, porque da mesma maneira que eu te falei que o mês comercial tem 30 dias, o ano vai ter 12 vezes 30, 360 dias. E se você quer passar aquele 36% para ao dia, você vai pegar 36 dividido por 360. E quando você divide 36 por 360, olha o valor encontrado, 0,001 ao dia, onde você já tem tudo convertido em valor percentual. Continuando, você vai ter, como a taxa e o período estão referidos à mesma unidade, claro, no mesmo tempo, dia, olha como a gente pode resolver esse exercício. Dada pela relação, vai, J igual a CIT, você tem J igual ao capital, 40.000. A taxa, 0,001 vezes o tempo, 125 dias. Qual o valor encontrado após fazer essa conta? 5.000. Mas o que seria esses 5.000? Apenas os juros. Mas, meu aluno, se eu chegasse para você e falasse assim, e o montante? Quanto seria o montante? Fácil. O capital é de 40.000, mais os juros que é de 5.000. Logo, posso te afirmar com certeza que o montante seria de quando? Show! 45.000. Acompanha comigo o restante. Qual o capital que é aplicado a juros simples de quanto? Olha, 1,2%. Presta atenção, 1,2% ao mês rende R$ 3.500. De juros em quanto tempo? 75 dias. Aqui está ao mês e aqui está ao dia. Você vai ter que transformar. Como, Rodrigo, não dá para transformar? Dá. Ou você passa tudo para ao dia ou aqui para o quê? Ao mês. Como eu vou fazer isso? Me ajuda. Você vai escolher. Olha aqui, eu peguei J igual a CIT, a mesma ideia, ou seja, 3.500 vezes o capital, ele já dá os juros, vezes o capital. Olha o que eu fiz aqui, meu amigo. Olha o que eu fiz aqui. Eu peguei 1,2 e já botei sobre 100. Para quê? Para achar aquele valor percentual. Eu ia botar 0,0012, aí você poderia se perder. Aí o que eu fiz aqui? Já botei 1,2 sobre 100 vezes. Aqui que está o principal, 75 dias. Eu passei de dias para mês. Como? Dividindo 75 por quanto? Show! Por 30. Divido 75 por 30. E aí você vai mudar. O tempo seu aqui vai estar o quê? Ao mês, em valor mensal. Eu olho continuando as contas aqui, que conclusão a gente chega? A taxa I e o período T em relação à mesma unidade de tempo é o quê? Como a gente falou, meses. Então, o valor vai ser o seguinte, 3.500 igual a C vezes, olha como eu falei, 0,012 vezes 2,5, que é o valor daquela conta, que é igual ao quê? Isso vezes isso, 0,030. Se eu tenho 3.500 igualado a C vezes 0,30, isso aqui passa dividindo. Quem vai ser C? 3.500 dividido por 0,030.
Resultado final aproximado, R$ 116.666 e o quê? 67 centavos. Valeu? Que doideira, cara! Quanto número junto! Vamos agora para mais um exercíciozinho, para você fixar bem isso daí. Olha, se 3.000 forem aplicados por 5 meses, a taxa de juros simples de quanto? 4% ao mês, determine 2 itens agora. A, os juros recebidos e B, o montante. Por favor, por favor. Os juros você já sabe calcular comigo. J igual a CIT, ou se você não quiser transformar, J igual a CIT sobre 100. Por favor, acompanha. A, J igual a CIT sobre 100. Viro para você e falo, quem era o capital inicial? 3.000. Quanto que era a taxa? Sem transformar, 4%. Deixa o 4 ali. Vezes um tempo de quanto? 5 meses. Quanto vai dar os juros, então? Fazendo a conta, deu juros igual a 600. Isso seria a resposta de que letra? A. Porém, ainda tem uma B. E o que é a B? É o montante. Mas o que é montante? Capital mais juros. E se o montante é capital mais juros, eu lhe peço ajuda. Como é que eu vou resolver esse exercício? Vai ficar assim, montante igual a C mais J. Como o nosso C era quanto? 3.000, o montante vai ser igual a 3.000 mais 600. Qual o resultado final? Montante igual a 3.600. Valeu, meu querido. Eu quero que você guarde bem isso, porque isso vai te ajudar em muitos exercícios. Muitos, Rodrigo, muitos exercícios. Vamos lá, mais um. Aplicando 2.000 por 7 meses. A juros o quê? Simples, com taxa, olha atenção, taxa anual. Anual de quanto? 24%. O que é essa taxa anual? 24% ao ano. Qual o montante resgatado? Para aí. Você viu que o tempo e a taxa não estão na mesma unidade. Eu tenho que modificar um. Qual eu vou modificar? Analisa comigo. Se eu tenho 24% ao ano, eu vou dividir isso por quantos meses? 12. E 24 dividido por 12 vai dar 2% ao quê? Ao mês. Meu aluno, agora sim, você vai ter o tempo e a taxa na mesma unidade, a unidade mês. E aí, dá para resolver o exercício? Claro que dá. Está te pedindo para resolver. Só substituir na fórmula, J igual a CIT ou J igual a CIT sobre 100. Acompanha comigo. Se J é CIT sobre 100, eu tenho J igual a 2.000, que era o capital, vezes o quê? 2 vezes o tempo, 7. Isso tudo sobre 100. Fazendo as contas, vai dar o resultado final de J igual a 280. Ou seja, que conclusão eu chego? Analisa comigo. Que o montante vai ser igual ao capital, que era de quanto? Veja só, 2.000 mais os juros, que a gente achou 280. Montante igual a R$ 2.280. Entendeu bem isso aí, meu querido? Então vamos passar agora para mais um exercício. Olha, se 3.000 forem aplicados por 10 dias, olha só, 10 dias a juros simples com taxa de quanto? 7% ao mês. Olha, o tempo está sendo dado em dias e a taxa está sendo dada ao mês. Qual o montante desta aplicação? Ah, Rodrigo, não vou saber. Claro que vai. Meu querido, primeira coisa é igualar as unidades. Antes de mais nada, tem que igualar as unidades. Olha, estou te gravando aí, grava mesmo. Igualar as unidades. E quando eu igualo as unidades, me ajuda. Olha como vai ficar. Se o tempo está sendo 10 dias, eu vou transformar isso para partes de mês. Como parte de mês? 10 dividido por 30, porque um mês tem 30 dias. E a fração correspondente dos 10 dias vai ser o quê? 1/3 de mês. Já igualei as unidades. Já passei o tempo para quê? Para mês. Depois que eu passo o tempo para mês, me ajuda. I é 7% ao mês. Logo, como é que eu acho esses juros? Vai ficar como? J igual a CIT sobre 100, substituindo tudo aqui. J igual a 3.000 vezes o 7, que eu deixei em valor normal, taxa percentual. Poderia botar em valor numérico, 7 sobre 100, que é 0,07. J igual a CIT, tanto faz. Vezes o tempo, 1/3. E aí, o resultado encontrado vai ser juros igual a R$70. Mas isso é os juros de R$70. Pergunta a você, é os juros que ele pediu? Não, é o quê? Show, o montante. É assim mesmo. E se é um montante, montante vai ser igual a C mais J, mais uma vez. Logo, o montante é igual a 3.000 mais 70. Quanto deu o montante em R$3.070? Entendeu essa dica, meu querido? Maneiro, hein?
É só isso? Vamos agora modificar um pouquinho. Como modificar um pouquinho, Rodrigo? Vou lhe explicar. Sempre eu estou te dando o quê? Eu te dou um capital e peço juros. E se eu te der os juros e pedir o capital, dá para achar? Claro que dá. Só vai mudar a posição da variável. Quer ver como é que vai ficar isso? Olha no exercício. Um equipamento de R$ 700 à vista pode ser adquirido com 2 pagamentos mensais iguais a 360, sendo o primeiro no ato, como entrada, e o segundo em quanto? 30 dias. Meu amigo, eu quero te contar um segredo muito importante. Tudo que você paga à vista, você não paga juros. O que eu pago juros? Sobre o que eu deixo para pagar depois. Como assim o que eu deixo para pagar depois? Irei lhe explicar. Se eu chegar aqui para você e falar assim, um tênis custa R$50, você não tem R$50, você tem R$30. Aí você fala assim, poxa Rodrigo, o dono da loja é meu amigo, fez uma promoção para mim. Qual promoção? Ah, ele mandou pagar 30 no ato e 30 depois. Poxa, os juros é fácil, foi de 50 para 60. Errou. Porque se você pagou 30 no ato da compra, guarda esse segredo, sobra quanto? 20. E o 20 que está tendo juros. Como? Vou repetir para você, é sobre o 20 que está tendo juros. De 20, você não vai pagar 20 no outro mês, você vai pagar quanto? 30. E se você vai pagar 30, olha como você vai estar perdendo dinheiro. De 20 para 30 aumentou a metade, ou seja, aumentou quantos por cento? 50%. Cuidado com isso. Muitas pessoas te enrolam, te enganam com isso. Não vai marcar bobeira. Acompanha comigo o desenrolar desse exercício. Olha, primeira coisa que eu vou fazer. Qual é a taxa mensal de juros cobrada? Isso eu tenho que saber. Vamos. Quero ajuda. Pego aqui e faço valor à vista. Qual é o valor à vista? R$700. Só que você dá quantas parcelas mesmo? Duas de 360. Então pensa aí, se você deu 360 no ato e 360 quantos dias? 30 depois. Vamos botar isso aqui, 2 vezes 360. 0 e 30 dias no ato da compra. Tem juros? Não tem juros. Só vai ter juros o que você deixou para pagar o quê? Depois. Dá para achar isso? Claro que dá para achar isso. Como que eu ia fazer isso? Acompanha comigo, vai lá. Valor financiado. Como é que eu faço isso? 700 menos 360. Não entendi esse menos 360. Poxa, esse 360 é o que você deu de entrada. E sobraram quanto para depois? 340. Então é sobre esse 340 que vai ter o quê? Juros. E aí eu continuo. Olha, valor financiado é 340. Aí já irá gerar o compromisso de quanto? 360 em quanto tempo? 30 dias. Então você deve 340, mas vai pagar 340? Não. Em 30 dias a loja te cobrou 360. Se te cobrou 360, eu posso te garantir o seguinte, que o montante ali é 360. Agora o capital é de quanto? 340. Teve juros ou não teve? Teve. Quanto que é os juros? Fácil. M é igual a C mais J. Como é que eu acho esses juros cobrados pela loja? Me ajuda para achar o valor numérico. M é igual a C mais J. No lugar do montante, você vai botar 360 igual o capital que está lá. 340 mais os juros. Conclusão rápida. Juros igual a quanto? 20. Então, na verdade, está tendo um juros de R$20. Em cima de quem? Em cima do 360? Não. Isso aqui já é o valor com juros. É em cima do 340. Logo, que relação vou fazer para achar a taxa? Me ajuda aí. Vai ficar J igual a CIT sobre 100. Mas muito cuidado. No lugar dos juros, olha quanto vai entrar. 20. No lugar do capital, é o 360? Não, é o valor real. O valor que não era para ter cobrado juros. É 340. Vezes uma taxa aí, vezes o tempo. O tempo não é um mês. E não está correndo a mesma coisa, o período? Então, vezes 1 sobre 100. Simplificando, cortando, conclusão final. 340i igual a 2.000. Melhor. Quem vai ser I? 5, o quê? 88% aproximadamente. Meu aluno, eu espero que você tenha entendido isso daí, porque isso é uma das maldades, que você pode mexer com montante, capital, juros, e você não vai marcar bobeira de errar uma questãozinha dessa. Valeu? Vamos lá! Você pede desconto quando você compra à vista? Peço. E eles te dão? Em alguns lugares. Quando não te dão, o que você faz? Dependendo do lugar, eu não compro. Pro à vista ou a prazo? À vista.
Por que a senhora comprou à vista? Porque ela dava 10% de desconto. Você costuma comprar à vista ou a prazo? À vista. Por quê? Porque é mais barato e mais fácil de pagar. Comprou à vista ou a prazo? A prazo. Sempre a prazo. A senhora sabia que quando a senhora compra a prazo tem juros embutidos no valor? Isso eu sei que tem mesmo. E você costuma comprar à vista ou a prazo? Costumo comprar à vista. Pede desconto? Sempre. Consegue sempre? Não sempre. E daí, quando não te dão desconto, o que você faz? Às vezes, se o produto é bom, eu levo. Mas se o produto não for, eu deixo. Cartão à vista. Você costuma comprar prazo? Não. Só à vista? De preferência, sempre à vista. Por quê? É porque você consegue negociar e comprar sempre mais barato, né? Tem um abatimento no preço à vista, né? Já no prazo você vai pagar, além do preço que você vai pagar à vista, você ainda tem um acréscimo de juros. Então, se tiver preferência, eu compro sempre à vista. A prazo. Nunca tem dinheiro para comprar à vista. Digamos que realmente a gente tem um problema com dívida, tá? Muitas vezes você pode, se for realmente uma dívida pesada, você pode vender um bem de consumo durável, né? Um bem de capital, no caso. Você pode vender o carro, vender o terreno. Caso você tenha que recorrer ao sistema financeiro, né, tente administrar sua dívida, né? Não é tão simples assim, mas é importante você ver a taxa de juros. Vocês sabem que a taxa de juros, tanto no sistema simples e, logicamente, por um longo período de tempo no sistema composto, realmente nesse último caso, ela vira uma bola de neve. Então, busque as menores taxas, administre a sua dívida, né? Tente conversar com o seu gerente, no caso do seu banco, e tente ver o melhor caso. Por exemplo, se você tem uma dívida no cartão de crédito, esse é um exemplo concreto, em torno de 9% ao mês, 8% ao mês, tente fazer um empréstimo de curto prazo no seu banco, né? Ou seja, cair numa outra dívida, para pagar o seu cartão de crédito e com isso você paga uma taxa de juros menor no empréstimo aí de curto prazo. Às vezes um empréstimo rotativo de 4%, 4,5% ao mês. Ou seja, se diminui esses juros pela metade e administra de uma forma melhor essa tua dívida. Meu aluno, vamos agora a juros compostos. Olha só, nos juros compostos tem a seguinte relação que eu quero te ensinar. Remuneração que o capital C recebe após o que? N períodos de aplicação. Continuando, quando a cada período, a partir do segundo, os juros são o quê? Calculados sobre o montante capital C no período anterior. Sabe o que é isso? Resumindo para você. Hoje você tem um relógio que custa R$100. Te cobro, se você não puder me pagar ele hoje, te cobro 5% a cada mês que você não me pague. Como, Rodrigo? Como? No primeiro mês, 5%. Então, faz aí a conta aí comigo. Melhor, 10%. Botar um valor redondo aí. 10% de R$100 é quanto? R$10. Então, no primeiro mês aí, você já está me devendo quanto? 110. Agora, no outro mês, você vai me dever mais de R$10? Não. Vai ter juros compostos. Vai ter juros em cima do valor já aumentado, do montante. E juros em cima do montante, 10% em cima disso, vai dar o quê? Show de bola. Vai dar R$121, porque vai ser os 10 que tinha, mais 11. Por que 11? Porque é 10% dos 100, mais 10% dos 10 que já aumentou, que vai dar 1. Ou seja, juros sobre o quê? Juros, entendeu? Isso é interessante você guardar. Cuidado. Continuando aqui, a gente vai ter essa fórmula para você. Montante é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a N. Agora eu quero bater um papo aqui com você. Um papo muito importante. Tá vendo esse zinho dali? Quando você fez 1 mais I elevado a N, esse I vai ser sempre dado em valor percentual. Como valor percentual? 3%. Lembra 3%? 0,03. 27%, 0,27. Cuidado, você não pode errar isso. Isso agora é primordial para você. Então me ajuda. Olha só, se o montante é C, que multiplica 1 mais E elevado a N, o que eu posso tirar? Fator de capitalização, que é exatamente 1 mais I elevado a N. É o valor que você vai estar multiplicando a cada mês que se segue. Como é que é, Rodrigo? Se fosse 30%, seria 0,3. Aí eu falo assim, 30% durante 5 meses. Seria 1 mais 0,3, que daria 1,3 elevado a 5, porque eu falei que é durante 5 meses. Entendeu a ideia? Prossiga comigo para ver. Qual o montante produzido, por quanto? R$10.000, a taxa de juros compostos de quanto? 6% ao mês, durante, olha o período,
5 meses. E é 6% ao mês, tempo, 5 meses. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui? Analisa só, eu quero saber o montante, mas a fórmula dele é qual? C é igual a 10 mil, teremos I igual a 6% ao mês. Pega esse 6% em valor percentual, 6 sobre 100, que vai dar 0,06. Vai. T é 5 meses. O que é esses 5 meses? É que o nosso Nzinho é igual a 5. Show de bola. Logo, a fórmula do N, C vezes 1 mais I elevado a N. O C você tem, o I você também já tem. Quanto vai dar o montante? E o N? 10 mil vezes 1,06. Por que 1,06? 1 mais, lembra, 0,06 elevado a 5. Acabou. Assim, Rodrigo, assim. Eu vou te contar um segredo. Geralmente, em juros compostos, você precisa de calculadora. Por que precisa de calculadora? Como é que você vai ficar calculando isso aqui? É uma conta meio pesada. Ah, Rodrigo, eu faço no braço. Você pode até fazer no braço, só que leva um tempinho, vai perder um tempinho. Ali eu deixei o esboço, eu nem vou resolver esse exercício. Eu vou deixar em forma de esboço. Sabe para quê? Para você entender a ideia, a linha de raciocínio da questão. Vamos agora para um outro exercício. Olha, calcular o montante da aplicação de 10 mil a taxa composta de 8% ao trimestre. Durante o quê? Um ano. Cuidado. Já peguei pesado. Eu botei ao trimestre e além de ao trimestre, eu botei um tempo de quê? Ano. Então você vai ter que saber mexer aí. Como saber mexer? Passar tudo para a mesma unidade. Mesma unidade, Rodrigo? Mesma unidade. Me ajuda aqui. Se eu jogo para você e falo que o capital é de 10 mil, a taxa de 8% ao trimestre, primeira coisa, esse 8% eu já passo para valor aqui percentual, 0,08. O tempo é dado em quê? Um ano. Vamos fazer as transformações necessárias. Me ajuda? T é igual a 1 ano, N igual a quanto? 4. Por que 4? Porque você chegou aqui, num ano você tem quantos trimestres? 4 trimestres. Entendeu ou não entendeu? Igualei as unidades. Ah, eu queria passar para mês. Pode, vai fazer um pouquinho mais de conta. Só que aqui eu passei para trimestre. Pode deixar essa unidade? Deve. Faz menos conta. E quando N é igual a 4, M é igual a C vezes 1 mais I. Só que quem era nosso I? Lembra dele? Era 8%. Então vai ser 0,08. 1 mais 0,08 dá isso aqui, ó. 1,08. Elevado a quem? N. E quem é esse valorzinho de N? É 4. Então vai dar M é igual a 10 mil vezes 1,08 elevado a 4. Fazendo essa conta, aquilo que eu te falei, você vai precisar da calculadora. Ah, e se eu fizer com o braço? Pode fazer, mas provavelmente tem uma chance enorme de errar. Então, meu aluno, para não errar, pega a calculadora e calcula aí. Vai ver que realmente M vai ser aproximadamente R$ 13.604,88 centavos. Tudo bem? Mais um exercício para fixar. Vamos lá. Determinar o capital C, que é aplicada a taxa composta de quanto? 9% ao mês. Rende juros de quanto? R$ 82.316,20. Numa aplicação de 4 meses. Olha só. Aqui ele já está te dando juros. Eu quero sua ajuda. Não vai marcar bobeira. Passo a passo, item a item, para a gente acertar essa questão. Me ajuda? Acompanha aqui. Juros, R$ 82.316,20. E a taxa, 9% ao mês. Lembra, passar para valor percentual, 0,09 ao mês. E o tempo era quantos meses? 4. Logo, a gente já tem um N igual a 4. Como é que eu acho esse capital? Qual é a relação? J é igual a M menos C. Olha essa dica. Se J é igual a M menos C, aonde está M, eu já substituo a fórmula. Que fórmula? Lembra qual era a fórmula do montante? Capital vezes 1 mais I elevado a N. Só que quando eu tenho esse menos C aqui, dá para botar alguém em evidência? Tá, não. Deve. Deve botar quem em evidência? C. E quando eu boto C em evidência, meu aluno, me ajuda. Como vai ficar isso aqui? C que multiplica, abre aqui, 1 mais I elevado a N, menos 1 que estaria multiplicando aqui. Poxa, depois que você chegar a essa fórmula daqui, é só substituir valores. Quer ver? Acompanha. 82.316,20 é o valor lá final. É igual ao C, é os juros, igual ao C que multiplica
já botando o valor de I, 1,09 elevado a 4 menos 1. Fazendo essa continha daqui, você conclui que 82.316,20 é igual a C que multiplica. Olha o valor daquela conta. Não falei que precisa de calculadora? Olha quantas casas. Menos 1. Vai ficar C que multiplica esse valor igual a esse. Passa dividindo. C igual a 82.316,20 sobre quanto? 0,411,581. Imagina, meu querido, você ter que fazer isso aqui no braço. Isso é quase surreal. Surreal. Mas fazendo a conta, chega a um valor bonitinho. Qual o valor bonitinho? Vai chegar ao capital de R$200 mil. Entendeu? Olha, eu fiz um monte de casos. Eu fiz um monte de maneiras. Sabe para quê? Ah, Rodrigo, é até repetitivo. É repetitivo, mas só exercitando é a única maneira de você fixar bem isso daí. Tá bom, meu querido? Vamos agora para a nossa dica de estudo. Meu querido aluno, você já sabe, a minha dica de estudo é qual? Exercitar. Você viu na aula muitos exercícios. É a única maneira de você fixar bem a ideia. Juros igual a CIT sobre 100, sempre. E depois no composto, lembra? Você vai botar lá na fórmula. Pratica, meu querido, pratica. É a única maneira de você chegar onde você quer. Valeu, um abraço. Na aula de hoje estudamos juros simples. Juros simples, lembra? J é igual a CIT sobre 100. E importantíssimo, a unidade da taxa e do tempo ser a mesma. Aprendemos os juros compostos. Meu querido, o montante sempre será o capital mais os juros. Lembra, tanto na parte dos juros simples como na parte dos juros o quê? Compostos. Isso é importante você guardar. Bons estudos! Meu querido amigo e mestre, a aula de hoje é uma aula super legal. Dá para você fazer várias brincadeiras com seus alunos. Faça desafios, incentive a eles a calcular. Vá no mercado, veja o valor das compras. Vai no shopping, veja o valor que as lojas cobram de desconto. Isso é interessante, porque assim, exercitando na prática, eles vão fixar melhor. Foi um prazer tê-lo aí mais uma vez. Um abraço, até qualquer dia. (0,433) é aproximadamente 4,33 o quê? Por cento mais ao trimestre agora? AM. O que é esse AM? Ao mês. Meu amigo, você acabou de achar a taxa sendo dado o quê? Ao mês. Mas lembra quanto era o tempo? O tempo era o quê mesmo? 4 meses e 15 dias. O que seria 4 meses e 15 dias? Seria 4 mais 15 dias, seria o quê? 0,5. Show de bola. Se é 0,5, me ajuda aqui. 4 meses e 15 dias vai ser 4,5 de M. O que é esse M? Do mês. 4,5 meses. Pois 15 dias significa 0,5 mês. Entendeu ou não entendeu? Maravilha. Se você entendeu, agora você vai começar a juntar todas as informações que lhe foram dadas. Vai pegar o capital, a taxa e o tempo para achar exatamente o que? Os juros. Me ajuda para terminar. Juros vai ser igual, quanto que era o capital inicial? 1.200 vezes, olha só, olha o que eu te falei. Aqui eu estou fazendo J igual a CIT. Por que J igual a CIT? Porque eu já estou botando a taxa em valor percentual. Eu não estou por 4 meses e 15 dias. Deixa eu te contar. Quero muito a sua ajuda. Quando você tem isso daí, você tem que entender que a taxa, o izinho, tem que estar no mesmo período do tempo. Por exemplo, se a taxa está sendo dada ao ano, você vai ter que ter o tempo em quê? Anos. Se a taxa está sendo dada ao mês, o tempo também em quê? Mês. Como ao dia, o tempo também em quê? Dia. Mas aqui eu fiz uma maldade, eu botei ao trimestre. Vê se não é verdade? 13% ao trimestre. Por quanto tempo? 4 meses e 15 dias.
O mês comercial tem 30 dias. Logo, 15 dias seria o quê? Show. Meio mês. Meio mês é 0,5. Vamos resolver isso? Me ajuda aqui. 0,13 sobre 3. Por que 0,13? 13%, não era? Só que 13% é aquilo que a gente já falou, é 13 sobre 100. E por que dividido por 3? Porque é ao trimestre. Trimestre são quantos meses? 3. Então, quanto seria por mês? A cada um mês, você pegaria 0,13 por 3, que vai dar 0,0433. Reticência, deixa assim. Implica aqui, 13% ao trimestre equivale ao quê? Olha aqui, remuneração recebida pela aplicação de um capital C a uma taxa de juros I durante um certo tempo T. Essa é a ideia dos juros. E analisa comigo. Juros simples, eu vou botar para você a seguinte dica. Remuneração que incide somente sobre o capital C a final do tempo T. Somente sobre o capital. Não vai ter nada acumulativo. Essa é a grande diferença do simples para o composto, que vai ser juros sobre juros. Isso você não vai ter nos juros simples. Somente juros sobre o quê? O capital. Maravilha. Continuando. Czinho. O que é esse Czinho? É o capital inicial aplicado. Esse Zinho eu vou chamar de quê? Taxa percentual de juros. O T, tempo da aplicação. O tempo que vai deixar aplicado lá o que você quer. J é o juros simples recebido. Meu querido aluno, depois de você ver isso, olha a formulazinha que eu te dou. Analisa comigo. Juros é igual àquele capitalzinho vezes o I vezes o T sobre quanto? 100. Deixa eu te contar uma coisa. Nessa fórmula daqui, tem muita gente que bota J igual a CIT. Por que CIT? Porque já pega essa taxa daqui, é um valor percentual. Se aparece lá 3%, a pessoa pode... Meu querido aluno, é um prazer tê-lo aí novamente para mais uma aula. E o assunto de hoje será o quê? Juros simples e compostos. Então vamos lá. Primeira coisa é você chegar aqui comigo e entender pelo menos a parte inicial. Acompanha comigo. Vem aqui para juros simples e vou te dizer. Primeiro, fala só dos juros. Como seria só os juros? Pode botar 3 aqui ou 0,03, que é a mesma coisa. Isso você vai ver comigo com o decorrer dos exercícios. Para isso, eu quero que você tenha o máximo da atenção para reparar item por item, passo por passo. Porque se você lembrar bem, lá em percentagem, na aula de percentagem, isso já foi lhe explicado. Quanto que é 80%? 80 sobre 100, que é igual aqui valor numérico, 0,8. Quanto que é 47%? 47 sobre 100, que é igual aqui valor numérico, 0,47. Show de bola. Vamos lá, me acompanha aqui. O que é esse M? Esse M é o montante. É o montante com o quê? Com capital mais os juros. Como assim, Rodrigo? Vamos supor, eu pego 2.000, tenho juros de 10%. Quanto que é 10% de 2.000? Show, 200. Então, quem vai ser o montante? Vai ser o capital de 2.000 mais os juros de 200. Montante seria igual a 2.200. Entendeu essa ideia? Então, vem para cá, vamos prestar atenção aqui. Olha só, primeiro exercício que eu vou te ensinar. Calcule os juros simples de quanto? De quanto? De 1.200 a quanto? 13% ao trimestre.